Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia nessa jornada semanal de autoconhecimento. E pra gente começar o nosso papo dessa semana, é claro, eu quero te lembrar a seguir as redes sociais da WeMystic. Todos os links estão disponíveis aqui, você não precisa se preocupar, mas por lá você vai encontrar vários conteúdos ligados ao esoterismo, ao misticismo e, claro, a nossa jornada aqui diária, né? Aqui a gente vem toda semana, mas a jornada de autoconhecimento ela é diária. E além, é claro, vou te convidar também a conhecer a loja da WeMystic. Por lá você encontra tudo o que for possível de objeto, de oráculo, tudo ligado ao nosso mundo, né? Ao nosso mundo místico, por que não? Então entra lá, conheça e divirta-se, viu? E essa semana a gente vai falar sobre um assunto que muitas pessoas já pediram, inclusive, e o spoiler é que teremos desdobramentos sobre esse assunto ao longo da semana, que são sobre os nossos sonhos, né? Por que a gente sonha? O que acontece com o ato de sonhar? E eu tô falando dos sonhos mesmo, aqueles que acontecem quando a gente está dormindo. A bem da verdade é que a psicologia e a psicanálise analítica explicam os sonhos como mensagens simbólicas do nosso subconsciente para a nossa vivência consciente, ou, né, o momento que onde estamos acordados. E existem alguns diferentes tipos de sonhos. Eu não sei se você é daquela pessoa que costuma sonhar, porque temos, né, as pessoas que lembram dos sonhos com toda a clareza do mundo e temos o grupo de pessoas que não lembram de absolutamente nada. Então nós temos algumas categorias de sonhos, por incrível que pareça. Então temos, por exemplo, os sonhos lúcidos, os pesadelos, os sonhos recorrentes, e cada um deles tem uma particularidade. Os sonhos recorrentes, por exemplo, acontecem quando estamos passando por intensos períodos de estresse na vida, que podem melhorar no exato momento que nosso ânimo e nosso humor melhoram. Ou seja, depois de passar o período de estresse, a gente tem uma melhora aí nesses sonhos recorrentes, que são aqueles sonhos repetitivos, né? Já os sonhos lúcidos acontecem quando a gente permanece consciente enquanto estamos dormindo. Sim, isso é possível. É claro que não são todas as pessoas, né, que têm essa proeza, mas existe sim a possibilidade de estarmos conscientes, ou seja, dentro do sonho a gente sabe que está num sonho, né? E os pesadelos são aqueles sonhos vívidos, né? Com narrativa ameaçadora, inquietante, negativa e que transmite, sim, uma sensação de perturbação. É muito comum a gente buscar os significados dos sonhos que temos, né? Quem nunca? Levante a mão. Quem nunca que ao ter um sonho ou muito bom, ou bizarro, ou esquisito, enfim, foi lá no Google e foi pesquisar o que significa sonhar com Y, o que significa sonhar com tal coisa, com X, com Y, com Z. Mas é muito comum também, né, além disso, a gente, além de buscar o significado, ficar com isso na cabeça, né? Nossa, sonhei com morte, significa que eu vou morrer? Sonhei com cobra, será que serei traído? Com ex, ou que está sendo traído mesmo. Então esses são tipos de sonho, inclusive, gente, por uma questão aí de curiosidade aleatória, são as pesquisas mais buscadas, viu? No Google. Sonhar com cobra, sonhar que está sendo traído, sonhar que morreu, sonhar com ex. Então tudo isso aí, são o ranking ali, ó, de sonho, de buscas de significados de sonhos, são esses. A questão é que estes sonhos, por mais que a gente busque as interpretações, podem nos revelar, na verdade, alguns medos que estão escondidos no nosso inconsciente e que na vida consciente podem estar relacionadas diretamente a crenças e traumas.
Na sua maioria, os sonhos possuem significados muito profundos, mas é bastante comum também sonharmos com alguns elementos que estão presentes na nossa vida cotidiana. Então, por exemplo, aquela coisa, eu fui numa casa X, e aí no sonho, né, na noite seguinte eu sonho com essa casa. Ou eu encontrei determinada pessoa, e aí na noite seguinte eu sonho com essa pessoa. Sendo assim, de acordo com a psicologia, se estes elementos, né, da vida cotidiana aparecerem em nossos sonhos, significa que isso possui mais importância ou que despertam gatilhos mais profundos que o nosso consciente é capaz de entender. Sendo assim, é muito válido descobrir o que estes símbolos querem nos dizer, o que estes sonhos querem nos orientar. Então, às vezes a gente acha que é uma coisa besta, né? Eu sonhei com a casa que eu fui ontem. Mas lá no inconsciente, às vezes pode esconder alguma mensagem subliminar que talvez esteja engatilhando, né? E talvez o nosso inconsciente queira nos mostrar, queira nos alertar através dos sonhos. Freud classificou os sonhos como uma forma egóica que o homem encontrou de viver situações e desejos reprimidos da vida consciente, ou seja, que poderiam se desenvolver em traumas e medos. Já Jung definiu o arquétipo do self como sendo o principal responsável pelo controle da nossa psique. Segundo ele, o self é o centro da totalidade que engloba tanto o consciente quanto o inconsciente. E é este arquétipo que ordena, né, os nossos sonhos e, consequentemente, os símbolos que aparecem nele. O ato de interpretar os sonhos tem o objetivo de entender possíveis desequilíbrios na nossa vida mesmo. E por isso, todos os componentes precisam ser assimilados por mais estranhos e fantasiosos que possam parecer. Aqui agora é pra galera que me ouve, que tem 30 a mais, tá? É claro que quem tem menos de 30 de repente pode saber sim do que eu tô falando. Eu participava de uma comunidade no Orkut, a primeira rede social que tivemos, aliás, que era Sonhos Esquisitos com Detalhes. Então, pensando bem, né, nessa teoria de Jung, que todos os sonhos eles trazem componentes que a gente precisa assimilar, tanto, né, os mais estranhos e fantasiosos. Quem sonha esquisito com detalhes, então tem aí um caderninho, uma folha inteira de possíveis interpretações. Eu costumo sonhar de uma forma assim bem detalhista e o mais bizarra possível. E eu costumo lembrar dos meus sonhos. E aí quando eu aprendi, inclusive participei de um painel recentemente do psicólogo, né, e psicanalista Bruno Lanaro, durante um evento que tivemos aqui em São Paulo, o Simpósio Sofia, onde ele conta um pouquinho, né, sobre o significado destes sonhos. E aí eu aprendi e aí eu vou compartilhar com vocês, é claro, eu aprendi a desassociar. O que significa o desassociar, né? É orbitar sobre o tema. Então, às vezes a gente tenta lembrar do sonho de uma forma muito ampla e tenta buscar o significado desta forma ampla. E, na verdade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desassociar. Então, poxa, sonhei que um cachorro voava, que não sei o quê. Então, anota cachorro, anota voo, anota, né, outras coisas e tentar interpretar de forma separada. Porque aí sim a gente vai ter consciência, a gente vai conseguir juntar esses elementos e tentar entender o que o nosso inconsciente está pedindo pra gente, o que o nosso inconsciente está tentando nos informar, né? Qual é a mensagem subliminar. E aí, se você é uma pessoa que não tem o costume de sonhar, que tem dificuldades em lembrar do sonho, o que acontece? Existe aí um procedimento, um processinho, uma prática para que a gente consiga colocar no nosso dia a dia e tornar, né, a lembrança do sonho algo possível. Então, por exemplo, tá? Para a gente ter uma clareza aí do que a gente sonha. Primeiro de tudo, antes de dormir, fazer uma higiene mental. Sim, higiene mental. Então, aquela máxima de que não utilizar aparelhos eletrônicos durante pelo menos 1 hora antes de dormir, se faz necessário. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente consome
antes de dormir, ou até mesmo se você é daquele tipo de pessoa que precisa deixar a TV ligada para dormir, todas as mensagens e coisas que estiverem passando, né, nesse momento, o nosso subconsciente capta, a gente chama de forma pensamento. Então, o nosso subconsciente acaba captando todas essas mensagens e transformando em forma pensamento. E isso nos acompanha durante o sono e acaba atrapalhando, é claro, o processo. Então, às vezes é muito comum a gente acabar sonhando com coisas que a gente dormiu escutando. E aí acaba atrapalhando, por quê? Porque não necessariamente isso que a gente está escutando é necessário, né? Se faz necessário aí para o nosso processo de autoconhecimento ou nosso processo de descoberta de traumas, medos e crenças. Além disso, o diário dos sonhos também é útil, principalmente para ajudar na associação dos elementos, como eu falei antes. O diário dos sonhos é aquele caderninho que você vai elencar ele. Você vai comprar ele, você vai determinar um caderno e deixar do lado da sua cama e anotar tudo que você sonhou assim que acordar. Por quê? Porque, né, acordar com calma, tá, gente? Acordar e treinando o seu subconsciente aí para acordar com calma, não naquele pulo do despertador, né, totalmente desesperador. A gente consegue sim, com prática, com treino, acordar com calma a médio e longo prazo. Então, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente vai fazer é anotar tudo que a gente sonhou, justamente para ficar mais fácil, né, na clareza aí dessa associação dos símbolos. E aí, como eu falei, ao invés de tentarmos decifrar os sonhos de forma completa, é interessante separar cada elemento, cada símbolo e tentar interpretar de forma individual. Dessa forma, fica mais fácil chegar a uma resposta do que ele está tentando nos dizer. E claro, qual medo, qual insegurança e qual crença que a gente precisa lidar na vida consciente para melhorar tudo ao nosso redor. Então, os sonhos, por mais estranhos que sejam, eles podem carregar aí interpretações, podem carregar mensagens subliminares do nosso inconsciente, de tudo que a gente está precisando olhar. Então, sonhos que a gente, por exemplo, se você sonha que você está morto, né? Eu já escutei muitos relatos de pessoas que sonham com o seu próprio velório, ou, né, que sonham que está morrendo. A morte, ela é um significado, né? Ela traz muito mais do que a morte física. A gente pode interpretar isso, por exemplo, como um encerramento de um ciclo. Ou, às vezes, a gente está relutante em terminar uma situação na nossa vida com medo do novo, por exemplo. Às vezes está muito relacionado não só a relacionamento amoroso, como todo mundo acaba enaltecendo, mas pode ser aí a um trabalho, a uma mudança de vida, né? Então, às vezes, o nosso subconsciente está com tanto medo, né, com traumas, etc., de mudanças, que a gente acaba aí trazendo, né, fortalecendo esse subconsciente, e ele vai nos mostrar onde que a gente deve olhar, para qual lado que a gente deve enxergar, para de fato a gente tratar esses medos, essas inseguranças e partir para uma vida mais plena. Assim também como quem tem medo ou quem sonha que está sendo traído. É muito comum relacionar esse tipo de sonho com o medo de ser abandonado, né? Porque às vezes carrega um trauma recorrente de infância, de adolescência, onde foi abandonado por um dos pais, etc. E isso acaba se revelando nos relacionamentos quando essa pessoa cresce. Então é muito comum essa pessoa ter esse tipo de sonho recorrente, e aí vale a pena também enxergar esse trauma, né? Vale a pena acolher este medo, essa insegurança, tratar na vida consciente para que deixe de ser um trauma aí do nosso subconsciente. Então, se você não sabia, veja só o quanto que os sonhos podem nos ajudar sim a desvendarmos aquilo que a gente precisa resolver, né? E claro, se autodesenvolver. Eu vou ficando por aqui nesse episódio muito bacana, inclusive depois me mandem, por favor, os seus relatos, se você é uma pessoa que sonha bastante, se você tem dificuldade de sonhar, qual foi o seu sonho mais bizarro? Compartilha com a gente que a gente vai adorar saber. E você mandando, no próximo episódio eu vou responder também.
tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, excelente semana e até semana que vem.